eu sou Laís Bellini. Sejam bem-vindos ao Humanização, o programa que tem o dever de informar e refletir sobre os direitos humanos. E hoje nós vamos falar do direito à moradia. O que é isso? A moradia é um lar, né? Uma casa que tem pelo menos o mínimo de infraestrutura. Ah, não sei, cara. Um lugar onde eu posso ficar. Com segurança. Bastante bom, né? Decente, no mínimo limpo. Todas as estruturas de uma casa. Eu teria numa casa. Cama, banheiro, essas coisas que a gente precisa. Questão de higiene e tudo mais. Tem que ter móveis, tem que ter televisão, tem que ter sofá, armário, cozinha, fogão, tem que ter tudo, né? Isso seja falando de moradia decente, né? É. Porque a moradia tem mais viaduto, é moradia. Para mim, moradia é uma casa decente, com infraestrutura, com o mínimo de dignidade. Então, moradia, favela não é moradia, porém, a gente viu no Rio de Janeiro lá. Isso ajuda mais os mais, um pouquinho a mais, e os menos fica pra baixo, você entendeu? Precisava posto de saúde, escola, né? Não tem posto de saúde aqui. Esse seria pra mim uma questão de moradia, porque pra mim, segurança, eu não vejo segurança na favela, esses lugares. Eu tenho. Casa não, eu tenho um barraco de lona, quer dizer, porque eu tô desempregado, precisando de ajuda. Aí eu pedi pra eles uma carta de pobreza pra mim sair se virando na rua ou na assistência social. Assistência social não quer saber. Sabe quais são os direitos do ser humano em relação à moradia? Você conhece o Estatuto da Cidade? O que a prefeitura precisa dar para o cidadão? Não? Bom, obrigado. Estou aqui com José Chaitz, que é professor doutor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesp de Bauru e coordenador do programa da Unesp para Desenvolvimento Sustentável de São Luís do Paraitinga. Ele vai nos acompanhar durante todo o programa respondendo às nossas perguntas. Olá, professor. O senhor poderia nos explicar melhor a abrangência do direito à moradia e qual sua esfera de atuação? Olha, o direito à moradia no Brasil vem se constituindo de uma forma mais objetiva a partir da Constituição de 88, né, que coloca como aspecto fundamental a uma cidade saudável, sustentável, o combate à especulação imobiliária, o direito a todos à moradia e, mais particularmente, depois da aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, é que essa questão é colocada na agenda, né, no Brasil todo, que tem o plano diretor participativo como um instrumento onde as políticas públicas em moradia e na abrangência que essa questão representa algo objetivo, né? E a abrangência vai, quer dizer, morar hoje não é apenas você ter o abrigo, a casa, o lugar, né, da construção, da morada propriamente, mas é a questão do lazer, é a questão do trabalho, é a questão do saneamento básico, é a questão de acesso a um meio ambiente saudável, acesso à saúde pública, ou seja, uma complexidade que no Estatuto da Cidade foi definido como as ZEIs, né, as Zonas Especiais de Interesse Social, que envolve essa integralidade desses direitos, né, especialmente para as populações de baixa renda, as favelas, as periferias urbanas das nossas cidades. E você, sabe qual é o artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que fala sobre o direito à moradia? É o artigo 25. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. Bom, professor, lendo esse artigo, como o senhor avalia a situação desse direito no Brasil?
Olha, a situação hoje não é uma situação boa na situação brasileira, né? Quer dizer, as cidades no Brasil se apresentam hoje com grandes problemas e graves problemas na área de saneamento. A questão do lazer, as crianças, é bastante precário ainda em cidades de porte médio, mesmo em um estado como São Paulo, como Bauru, por exemplo, que é onde as crianças não têm esse acesso a esses equipamentos, a esse direito social. A questão do trabalho, renda, é alguma coisa ainda a ser muito trabalhado enquanto política pública, né? Você tem questões, a falta de moradia mesmo, quer dizer, um país que hoje tem cerca de 7 milhões de pessoas de carências habitacionais, né? Então não tá numa situação, vamos dizer assim, saudável, confortável, né? Agora, é importante também dizer que vem sendo constituído um grande esforço a partir da Constituição, mas especialmente do Estatuto da Cidade, do Programa Nacional de Planos Diretores Participativos, que foi implementado pelo Ministério das Cidades, e por políticos e urbanistas, né, e sociólogos e pessoas que trabalharam nesse projeto, que vem legitimando esse direito, né, à moradia e com toda essa abrangência que nós tratamos, de forma a que o Estado venha a cumprir, né, as suas obrigações para com essas carências, né? Então, é notório que há um esforço de construções de moradia como nunca houve no país até aqui. Há um esforço na área de saneamento muito grande, né, para cumprir e deixar as cidades com ambientes mais saudáveis. Tem uma questão ambiental que hoje faz parte de uma agenda, né, internacional, inclusive, e que vem se buscando dar conta disso. Um exemplo aqui é o programa de municípios verdes, por exemplo, né, que tem buscado fazer disso um meio de criar condições para a sustentabilidade maior, né, das nossas cidades. Na área de assistência social, quer dizer, é inegável que alguns programas, até criticados, como, por exemplo, Bolsa Família e etc., vem contribuindo de uma forma objetiva para uma fase, né, de garantir condições mínimas de alimentação ou de condições da população superar os graves problemas de desemprego. Então, existe uma agenda, vamos dizer assim, positiva com esses objetivos, e que a gente espera que isso acelere e realmente atinja com mais rapidez. Obrigada. Bom, vamos agora com a nossa repórter Camila Moraes e ver o que ela tem para nos dizer. Fale com a gente, Camila, que notícias você tem? Ingressar numa universidade pública é o sonho de muitos jovens, mas quando o curso é fora da cidade de origem, causa transtornos, como, por exemplo, encontrar uma moradia. Esse é um problema frequente para os estudantes da Unesp Bauru. A falta de uma moradia estudantil no campus tem sido alvo de constantes reivindicações. A luta dos alunos, estudantes daqui do campus de Bauru para conseguir RU e moradia, é muito antiga, tem mais ou menos uns 20 anos. Aí em 2004, se não me engano, teve uma greve que foi muito grande, que teve mais de 60 alunos que vieram para o campus e ficaram, acho que quase um mês, assim, todos acampados, dormindo nas salas de aula, trouxeram geladeira, fogão. Ano passado teve uma manifestação aqui no começo do ano, pedindo o RU e a moradia. Estamos trabalhando no sentido, o que está para o campus de Bauru fazer, nós conseguimos, por um suador danado, a bendita da licença ambiental lá da moradia. Estamos no mesmo caminho para a licença do restaurante. E apesar da faculdade construir novas salas e novos prédios, a moradia estudantil continua sendo um sonho distante. Hoje, falando no direito à moradia, eu vou apresentar o livro O Cortiço, romance do escritor brasileiro Aloysio Azevedo. O livro fala sobre a vida de brasileiros de diferentes raças, credos, etnias, num cortiço carioca, relacionando a vida de todos ao local em que vivem e fazendo do cortiço um personagem em si. Professor,
Gostaria que o senhor apontasse, baseando-se no livro, algumas causas dos problemas de moradia no Brasil a curto e médio prazo. Bom, existem segundo os historiadores, tem duas grandes causas do problema de moradia no Brasil, né? O primeiro é realmente a falta de uma política de reforma agrária, né, histórica no Brasil, desde o Brasil colônia, e que em 1850 se perde uma grande oportunidade, né, com a Lei de Terras, a Lei 601 de 1850, e que gera uma expulsão a partir dali do campo para a cidade. E a outra é a própria constituição das nossas cidades de mercado, né? Ou seja, a hora que você não tem a terra, o campo para morar, a cidade se constitui espaços de moradia para as classes menos abastadas, especialmente no século XX, né, com as reformas trabalhistas e toda a ênfase à industrialização, mas sem uma política de moradia nessas cidades. E essas pessoas são levadas à cidade, mas já é uma cidade de mercado, onde o acesso à terra só é possível pela compra e venda. Quer dizer, então você não tem um Estado que desse conta de fazer uma política para essas pessoas. Então, de certa maneira, o que o livro representa, a propriedade do cortiço, são pessoas que chegam, né, à cidade sem as condições de ter uma moradia digna, uma condição adequada nas cidades de onde morar, né, e que que representa, de certa maneira, todo o fenômeno nosso de favelização, de periferização das nossas cidades, e que tem esses fatores como fundamentais. Professor, o cortiço relatado no livro é um exemplo de que a falta de planejamento das moradias brasileiras não é um problema recente? Sim, né? Mas eu gosto de dizer, e o meu trabalho, inclusive de doutorado, aborda isso, que há um hábito, mesmo dos técnicos, de dizer que o problema da moradia no Brasil é um problema de falta de planejamento. Ou talvez que o caos das nossas cidades seja falta de planejamento. Na verdade, eu defendo uma outra tese nesse sentido, de que o que não existiu foi um planejamento a partir de uma visão pública, a partir de uma visão de Estado para atender a essas classes menos favorecidas. Porque, na verdade, as nossas cidades são, na prática, e a gente demonstra isso na nossa tese, o resultado de um planejamento de mercado, né? Quer dizer, a periferização é um problema, existiu o planejamento para ter periferização? Existiu. As regras de mercado impôs isso se sobrepondo aos interesses públicos, né? A questão da criação dos vazios urbanos nas nossas cidades, áreas especulativas, também são frutos de um planejamento de mercado, ou seja, é uma ótica de mercado que se apropriou, né, do espaço das nossas cidades, e também, portanto, do jeito de fazer moradias ou de não ofertar moradias para as famílias como forma de obter mais lucro. Quer dizer, então, não é que não existiu planejamento. Existiu um planejamento de mercado e que teve, de certa forma, o poder público como incentivador e um legitimador desses interesses, contrariando, vamos dizer assim, um interesse que a gente poderia chamar de um interesse público maior, né, que o Estado poderia ter gerido esse processo, né, no sentido de constituir uma verdadeira política para as nossas cidades, de inclusão social, políticas de saneamento, políticas de habitação em lugares onde mais próximo aos equipamentos públicos, com uma condição de meio ambiente mais sustentável, né, cidades mais saudáveis. Então, o que faltou realmente foi um planejamento dentro de uma lógica pública. Mas e todos os problemas são de uma lógica de um planejamento de mercado visando apenas o lucro. Obrigada. E daqui a pouco a gente volta com humanização. Estamos voltando com humanização, falando hoje do direito à moradia. Vamos agora ao quadro que explica melhor aquela sigla, entidade ou órgão que sempre despertou o seu interesse ou curiosidade para conhecer melhor o significado. Vem aí o Esclarecendo. Uma legislação que diz respeito ao município. Cada município tem que ser o seu por conta das suas particularidades, das suas características, né? Então tudo isso foi sendo casado e determinado através de artigo, parágrafo, né,
forma de lei e mapa que faz parte da legislação, foi aprovado na Câmara, então ele hoje é lei. Ele necessariamente tem que ser participativo. Na elaboração do plano diretor, a gente teve mais de 100 reuniões públicas, tá? Com comunidade e com técnicos. Então a gente dividiu a cidade, e mesmo a zona rural, que o plano diretor envolve também a questão rural. Então nós dividimos o município em setores, por bacias hidrográficas. Cada um desses setores nós fizemos reuniões, primeiro para colher da população as demandas dela. Bauru fez em 1996. Só que uma outra legislação federal de 2001, o Estatuto da Cidade, uma legislação bem avançada em termos de propostas urbanísticas, instrumentos urbanísticos, exigiu novamente que os municípios fizessem os planos diretores. Bauru elaborou um novo plano diretor, porque aquele de 96 não continha alguns dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. São legislações que podem ser aplicadas, que controlam um pouco melhor o crescimento, o ordenamento do solo, principalmente assim, tentando combater a especulação imobiliária. Zonas especiais de interesse social, tá? Elas são estipuladas e constam desse mapa aqui que faz parte do plano diretor. Cada uma dessas leis tem uma cor, ela diz respeito a uma característica. Então são favelas, essas envolvem são favelas, que estão implantados, se instalaram em áreas particulares, mas que, na análise que nós fizemos do plano diretor, em todas as discussões, nós determinamos que essas favelas devem ser regularizadas nesse local. Porque o problema habitacional no Brasil tem um fundo muito maior, que é a questão da terra, do preço da terra. Então as pessoas não têm moradias adequadas porque não têm acesso à terra. Então elas vão morar em áreas de várzea, beira de rio, áreas de inclinação muito acentuada, que não tem valor imobiliário, elas invadem essas áreas por falta de opção. Tá? Então o problema até não é a construção da casa adequada, é o terreno ser irregular. Está na hora de mais notícias. É com você, Camila. Em 2009, o governo federal lançou o programa de habitação popular Minha Casa Minha Vida. O programa tem o objetivo de construir 1 milhão de casas em todo o país para a população de baixa renda. As casas serão construídas por financiamentos. Mas apesar do programa estar avançando, as construtoras de São Paulo, de outras capitais e das regiões metropolitanas estão encontrando alguns problemas. Isso porque os terrenos estão cada vez mais caros. Ou seja, o programa funciona bem no interior do país, mas nas capitais, onde a demanda é maior, não está tendo tanta evolução. Camila Moraes para o Humanização. A outra dica de hoje é o filme Saneamento Básico, de Jorge Furtado. O filme é uma comédia sobre a atitude de moradores de uma pequena vila da Serra Gaúcha que decidem tomar providências para a construção de uma fossa para tratamento de esgoto na região. A prefeitura dispõe de R$10 mil para a produção de um vídeo, mas não pode ajudar na obra. Surge a ideia de usar o dinheiro para gravar um filme sobre a construção da obra, sob a direção dos próprios moradores. O filme pode ser encontrado nas locadoras. Professor, no filme a gente vê a população tomando uma atitude e assumindo as rédeas da situação para construir uma fossa regional. Qual a melhor maneira da população conseguir suas necessidades de moradia hoje em dia? Bom, eu acho que pegando a ideia do filme, quer dizer, aí acho que é um aspecto positivo e um aspecto negativo, né? Eu acho que o aspecto positivo é a população se mobilizar, né, e lutar pelos seus direitos, né? Diria que hoje, né, o Estatuto da Cidade, de novo, que é a nossa cartilha do direito à cidade hoje, ela permite, né, que os moradores participem, né, lutem para todo o processo de planejamento da cidade, a participação nos conselhos municipais instituídos, né, seja de meio ambiente, seja de saneamento, seja do próprio Conselho Municipal de Planejamento das Cidades. Quer dizer, ela tem o direito de exigir, né, a informação a tudo aquilo que se discute sobre planejamento, as obras que estão se fazendo. Ela tem que acompanhar e exigir do poder público, né, que os instrumentos que estão colocados no plano diretor realmente sejam aplicados
né, mas com o direito de que ela participe, veja, fiscalize, né, faça o controle social desses processos. Então, esse lado, quer dizer, de que a população, né, ela tem também como dever, né, de lutar pelos seus direitos, isso é muito importante. O lado talvez que eu repudio um pouco é o sentido de fazer com as próprias mãos, né? Nós estamos falando de uma questão em relação ao saneamento, mas a gente poderia levar isso para outras questões do tipo segurança pública e outras áreas que talvez, levado ao extremo, quer dizer, não seja exatamente o papel que a população devesse fazer. Eu acho que o Estado tem um papel fundamental de resolver, é ele que tem o dinheiro, é ele que cobra os impostos, é ele que tem um staff técnico que deve responder a essas questões, né? Portanto, a ação em si, o ativismo em si de estar suprindo o Estado das suas obrigações, isso pode ser algo negativo, pensado, seja no caso do saneamento, mas especialmente em outras situações, por exemplo, a segurança. Como fazer segurança com as próprias mãos, né? Como resolver os problemas ambientais maiores, né, que não a partir, né, de uma política de Estado que é necessária. Então, e há uma fragilidade nisso também, né? É como se no limite também a gente pensasse que quem tem que resolver esses problemas das políticas públicas são cada um de nós, né? Individualmente ou mesmo em grupos, mas isso significa abandonar e a ideia que a gente tem, né, republicana, o Estado fazendo as obrigações que lhe é pertinentes, né, a partir das nossas obrigações também, com os impostos e tudo mais. Então, isso é algo paradoxal, mas é importante de ser dito, né, porque assim como a terceirização do Estado, ou as ONGs, ou CIPs, etc., podem não ser a plenitude do caminho que a gente deva percorrer, mas lutar pelos nossos direitos significa também provocar que o Estado cumpra as suas obrigações perante os cidadãos. Muito obrigada. E agora vamos fazer uma pausa e já voltamos com o último bloco. Continue assistindo porque daqui a pouco é hora do vídeo verso. A humanização também trata dos direitos humanos em nível mundial, e isso acontece no quadro Outro Mundo. O Fórum Urbano Mundial teve sua primeira edição na América Latina em março de 2010 no Rio de Janeiro. O fórum foi criado em 2002 para discutir as graves consequências da urbanização desenfreada que ocorre em todo o mundo. Hoje, 2 desafios para a conquista da moradia digna para todos devem ser considerados mais urgentes: desigualdade e mudanças climáticas. Há necessidade de se reduzir as disparidades sociais e reforçar o direito das populações pobres à inclusão e igualdade. Também, se a maior parte da população mundial vive em cidades, os problemas do mundo devem ser lá resolvidos, repensando a utilização do espaço urbano, sua infraestrutura e serviços com ações voltadas à contenção das mudanças climáticas atuais. O Fórum Urbano Mundial divulga o principal relatório da ONU sobre urbanização, o Estado das Cidades do Mundo, um estudo detalhado feito a cada 2 anos nas cidades mundiais. Consta lá que atualmente 50,6% da população mundial, o equivalente a 3,49 bilhões de pessoas, vivem em áreas urbanas. Entre 2000 e 2010, 227 milhões de pessoas saíram de favelas. Esse número, apesar de positivo, reflete progresso apenas em regiões específicas do mundo, sendo que o fenômeno da favelização continuou a aumentar globalmente.
Hoje são 827 milhões de pessoas morando em favelas, contra 776 milhões em 2000. A maior concentração está na África subsaariana, seguida pelo sul e o leste da Ásia, e pela América Latina e o Caribe. Segundo o relatório, o Brasil reduziu o número de moradores de favela em 16%. Mas na lista das cidades com maior desigualdade do mundo, as cidades brasileiras de Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília estão entre as que têm os piores índices do mundo. Professor, como o senhor avalia a existência do Fórum Urbano Mundial e os principais problemas urbanos atuais levantados por ele? Eu avalio como extremamente positiva, né, a existência do Fórum Urbano Mundial, que é um desdobramento do Fórum Social Mundial, por conta, especialmente, de tentar unir e integrar as forças, vamos dizer assim, progressistas mundiais que lutam pelo direito, né, à moradia, o direito à cidade, o direito ao saneamento e todas as outras áreas integradas à questão do direito à moradia. E o fundamental, né, as grandes questões colocadas estão especialmente na questão da segregação urbana, né, quer dizer, como traçar políticas mais inclusivas, né, para as populações, né, periféricas, para as populações que foram excluídas desse processo de urbanização. Por outro lado, também, como distribuir melhor a riqueza, né, urbana para essas populações, seja através da própria política habitacional, mas a geração de emprego e renda, a questão dos benefícios à saúde, dos benefícios ao meio ambiente, dos benefícios, enfim, ao transporte coletivo, né, ao saneamento básico, que é uma questão de qualidade de vida, uma questão de qualidade da saúde das pessoas. Então, acho que as grandes questões colocadas por esse fórum estão relacionadas a essas grandes questões que a gente está tratando. Mas o fundamental é que é a busca de uma política que possa ser adotada, né, por os países, especialmente os países subdesenvolvidos e os países em desenvolvimento, né, para atingir metas claras, terem objetivos muito concretos, né, para poder conseguir atender a essas demandas tão crescentes até no mundo, né, em que pese a riqueza está crescendo também, mas a distribuição dessa renda, a distribuição desses benefícios à cidade é que não tem ocorrido. Obrigada, professor. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Estivemos hoje com o professor Dr. José Chaitz. Bom, fique à vontade para deixar a sua última mensagem para a gente. Eu quero agradecer essa oportunidade aqui do programa Humanização de vocês. Né? Estou sempre à disposição, né, como professor e pesquisador aqui da Unesp, né, para que nessas áreas que a gente atua e milita, né, urbanização, habitação, meio ambiente, estar contribuindo aí com aquilo que a gente está desenvolvendo das pesquisas. Muito obrigada. E muito obrigada a você por ter nos assistido. Envie sua contribuição para nossos futuros programas. Faça contato pelo e-mail humanizaçãoweb@gmail.com e acesse o site do Observatório www.oedh.unesp.br. E a gente se despede com um clipe que ilustra o que foi discutido no programa de hoje. Vem aí o vídeo verso e até mais. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de voltar, que até onde agora está, esse edifício era uma casa velha, um palacete assombradado. Foi aqui seu moço e eu, Mato Grosso e Joga, construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar, veio os homens cascados.
nossa vida.